um gesto de amor, o encontro entre pessoas que pode virar um final feliz. A adoção é um processo que realiza dois sonhos, o de ter um filho e o de ter uma família. A adoção é muitas vezes a única saída para um casal que quer ter filhos e a grande esperança de crianças que querem ter família. Mas também tem suas dificuldades. O processo é burocrático e demorado. Existem muitos preconceitos e medos sobre essa relação. De um lado, 27 mil pais que querem uma criança. Do outro, 5 mil crianças para a adoção. A responsabilidade em determinar o futuro dessas crianças faz com que o processo seja lento. Muitos medos e mitos fazem com que casais tenham dúvidas sobre a adoção e muitas vezes evitam fazê-la. O tema é controverso e ainda polêmico. Mas e você? O que pensa sobre a adoção? Bom, eu acho a adoção importante, porque tem casos que a mãe é falecida e eles ficam sozinhos, então uma pessoa que adota é um ato de amor. Eu acho interessante porque tem muitas crianças que precisam de um lar. Eu acho que adotar uma criança, eu acho que é um desprendimento muito grande da família, né? Em geral, a família tem que aceitar muito isso, né? Pensar para não fazer a coisa errada. Tenho conhecidos que quando tinham os pais, né, quando a mãe faleceu, a conhecida, colega, amiga dela chegou a adotar essa criança. E são bem diferentes de etnias mesmo, né? A adoção de crianças eu acho que é importante, porque tem muitas pessoas que não podem ter filhos por algum motivo e acaba tirando talvez essas crianças da rua. Ele se dá super bem com a mãe. Quem olha pra ele, a gente fala assim, nossa, mas como que é mãe, né? Porque um é japonês e a mãe é brasileira, o pai também. Ou de instituições onde elas não têm o amor de uma família. Porque essa criança que chega, ela chega com muito amor, carinho e seja muito valorizada. Mas é muito bacana o carinho que eles têm com os pais, que ela tem com o filho, inclusive ela tem uma filha também, mas trata todo mundo como se fosse família. A adaptação da nova família não é fácil, tanto para os novos pais quanto para os novos filhos. É preciso ter muita paciência e carinho para que aos poucos todos se reconheçam membros de uma mesma família. Eu quero dizer a você que nos acompanha nesse programa que muitas temáticas são interessantes em minha vida. Mas a questão da adoção tem um caráter todo especial, todo particular. Eu cresci, vi desde a minha infância, depois da adolescência e juventude, a questão da adoção na vida da minha avó materna. Minha avó materna teve 7 filhos e 12 adotivos. Um carinho muito grande ao ser humano, um respeito profundo à vida. Quando fui à catequese, eu achava muito interessante quando a catequista apresentava um tema, outro, por exemplo, a questão do bom samaritano. Eu falei, puxa vida, mas eu vejo isso espelhado na vida da minha avó. Ela teve uma sensibilidade grande na questão da vida. Eu pude aprender com ela desde o início que a nossa família não se restringe à questão do sangue, mas que a nossa família é a família humana, é a humanidade. É interessante que ela sempre dizia assim, eu não escolho, eu
acolho aquele que Deus me traz. Eu quero que a pessoa tenha um lar, eu quero que a pessoa tenha uma casa, eu quero que ela tenha uma família, eu quero que ela se sinta acolhida. Quando esse testemunho vale a pena, esse é um gesto grande, esse é um gesto muito belo, esse é um gesto bonito, é o gesto concreto, a opção pela vida, da escolha pela vida. A graça de acompanhar inúmeras famílias. Eu me lembro que eu estava passando pela casa de uma família numa cidade do interior do estado de São Paulo, quando eles disseram: foi Deus quem mandou você aqui. E o assunto era exatamente a adoção. Duas meninas lindas, belas, às vezes a família tinha um padre, tinha um filho padre, hoje bispo da Igreja Católica, e eu pude participar da decisão. Então, claro, vocês estão perguntando para uma pessoa, eu não sei se é a pessoa certa, porque quando se trata desse assunto de adoção, de imediato eu digo assim: faça, não pense muito, não deixe para depois, tome a decisão a favor. E essa família fez a adoção dessas duas meninas, hoje já formadas, casadas, né? E tem os netos, hoje eles são avós de crianças dessas filhas adotivas. Foi um dos gestos belíssimos que eu pude acompanhar na vida. E tantos outros. É claro que na complexidade do mundo de hoje também deve-se tomar cuidado. Mais recentemente eu participei de um fato, fui aconselhando a família, fui participando do processo todo, essa família toda contente, toda feliz na adoção. E depois, como as crianças vieram de um outro estado, que é o estado de São Paulo, eles infelizmente tiveram algumas surpresas não agradáveis. É evidente que esse fato não me faz mudar de ideia. Eu continuo favorável à adoção, estimulando as famílias para que continuem com essa atitude tão bonita a serviço da vida. Isso tudo que estou falando, desde o meu aprendizado da infância com a minha avó, depois do ministério sacerdotal em relação às famílias, reforça em mim uma convicção que nós devemos estar sempre a favor da vida. E vamos torcer para que nós tenhamos também sempre autoridades em todas as áreas, sempre a favor da vida, nunca contra a vida. Que as leis possam estar sempre a favor da vida. E a adoção significa estar a favor da vida.
Não fale ao telefone enquanto dirige. Atualmente, o telefone celular é uma das maiores causas de acidente de trânsito no país. O uso do aparelho ao volante aumenta em 4 vezes o risco de acidentes nas ruas e estradas. Falar ao telefone celular é infração média e acarreta em multa de R$ 85,13 e a perda de 4 pontos na carteira de motorista. E lembre-se, mantenha a atenção no tráfego e pratique a direção defensiva. Manter a segurança no trânsito é dever de todos nós. Dirija com cuidado e boa viagem. Hoje recebemos para o nosso bate-papo a coordenadora da Clínica de Psicologia da Universidade do Sagrado Coração, Thelma Moraes dos Santos. Thelma, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo do programa Haja Luz. Muito obrigada. É com muita alegria que nós vamos receber você aqui hoje para a gente conversar sobre o assunto em questão, que nós estamos debatendo, que é a adoção. Nós temos aqui algumas questões, Thelma. A primeira: o que você acha, você como especialista no assunto, o que você acha, o que você pensa que é o principal para um casal que quer adotar uma criança? O que o casal deve ter de especial? Olha, em primeiro momento, o que é mais importante é o casal estar de comum acordo. Né? Ambos quererem o processo de adoção. Isso é o primeiro ponto, é o ponto de partida. A partir daí, é importante a reflexão do porquê que querem a adoção. Né? Esse porquê não pode morar em atos como falta de opções. E sim, a adoção deve ser uma opção do casal e não uma falta de opção. Aí a adoção acaba sendo bem sucedida. Quer dizer, não pode o casal pelo menos simplesmente pensar, não vou adotar e pronto, e isso aí. Tem que haver aquele consenso entre o casal, saber o porquê, e depois é um processo de elaboração, a escolha da adoção. Os atos impensados podem acarretar em problemas futuros. Com certeza. Como funciona a adaptação na nova família? Como os pais adotivos devem explicar para a criança sobre a adoção? Bom, eu costumo dizer que esse processo de adoção acaba sendo um processo de gestação emocional. É como se fosse uma gravidez. Né? Como se fosse uma gravidez, a elaboração emocional da chegada deste filho. Né? E a questão do filho inserido na família. Né? Não é somente o pai e a mãe que adota este filho. Ambas as famílias, tanto do pai quanto da mãe, participam desse processo de adoção, direta ou indiretamente. É como o nascimento de uma criança, quando a família toda é envolvida, os pais, os avós, tios, é a mesma coisa. Isso mesmo. É um novo nascimento. É um novo nascimento. Maravilha. E você também perguntou a questão de como contar para a criança do processo da adoção, de todo o contexto de adoção. A verdade deve imperar sempre. Né? Essa verdade ela deve imperar, mas também respeitando os limites de cada criança, os limites da fase de desenvolvimento de cada criança. Contar sobre o processo de adoção, sobre a adoção em si para a criança é importante e é fundamental. Porém, você deve saber como você vai colocar todas essas informações para a criança e responder aquilo que ela está perguntando. E nada muito além disso. Quer dizer, você deve se ater ao que ele pergunta. Se perguntar como que eu nasci, como que eu vim. E se a criança estiver acostumada com essa questão da adoção dentro da família, com certeza ela não vai gerar problemas futuros. As pesquisas já revelam um fato muito interessante, que mora onde a questão, principalmente dos jovens, adolescentes que são adotados se revoltarem, moram não no processo de adoção, e sim na traição que eles sentem dos pais adotivos de não terem colocado a verdade. Interessante isso.
Porque na cabeça da criança, do adolescente, sempre fica, né? Porque não me contaram, afinal, quem é minha família? Essas coisas. Muito bem, Thelma. E se o casal tiver um filho biológico depois da adoção, porque isso normalmente acontece, né? Às vezes não tem filhos, optam por adotar, e depois vem um filho natural, né? Um filho... vem um biológico. Biológico, é. Então, como lidar com isso para que o filho adotivo não se sinta excluído da família? Olha, isso mora lá atrás, quando os pais escolheram adotar. Se a escolha foi realmente assertiva, não vai ter problemas em relação a filhos adotivos e filhos biológicos, porque a família e a bem-querência aos filhos vai ser a mesma, independente de ser adotivo e independente de ser biológico. Por isso que eu ainda reafirmo a necessidade dos pais pensarem bem como a adoção sendo uma opção e não uma falta de opção. Quando a adoção é uma opção, nesses casos, a família gera um núcleo natural de desenvolvimento e não um núcleo atípico de ser uma família diferente porque tem uma criança adotiva no meio. Um dos maiores medos, Thelma, dos pais adotivos é a vontade do filho procurar seus pais biológicos. Qual o seu conselho em relação a isso? A criança quer conhecer seu pai biológico, o que os pais adotivos devem fazer? Veja só, é um direito, tanto da criança quanto do adolescente, querer saber dos pais biológicos. Só que existe também aquela questão dos filhos estarem preparados, serem maduros emocionalmente para enfrentar isso. Porque às vezes vão encontrar coisas que eles não imaginam. E quanto mais os pais adotivos fugirem dessa situação, mais complicado vai ficar a situação familiar. Então os pais adotivos, eles devem estar lidando naturalmente com essa situação, não incentivando, mas também participando e apoiando o filho nas suas escolhas e mostrando que são pais verdadeiros, independente de serem adotivos ou não. Ok, Thelma, nós vamos para um rápido intervalo e não saia daí, que o próximo bloco começa já já. Estamos de volta com o bate-papo do programa Haja Luz. Hoje recebemos com muita alegria a coordenadora da Clínica de Psicologia da USC, Thelma Moraes dos Santos. Thelma, vamos continuar o nosso bate-papo, que está bem interessante. Mais uma questãozinha para a Thelma. Outra preocupação dos pais que vão adotar uma criança é que, por ter morado em lares adotivos, a criança chegue com problemas comportamentais. Isso procede? Acontece? Como lidar com isso? Problemas de inadequação de comportamento qualquer criança tem, independente de ser adotivo ou não. A melhor forma dos pais adotivos lidarem com isso é com amor, com carinho, impor regras, impor limites e lidar com a situação de uma forma bastante serena. É a melhor forma de lidar com esses contextos. As inadequações acontecem, mas o que vai diferenciar a forma da criança se desenvolver e se libertar desses comportamentos inadequados são os adultos que vão lidar com isso.
Quer dizer, o contexto que ela vive é que é responsável também por esse comportamento adequado que ela deve desenvolver. Isso mesmo. Não é só a criança. Não é só a criança. E muitas vezes também, por se tratar de filhos adotivos, acham que o diferencial do comportamento é porque é adotivo. É, exatamente. E não tem nada a ver. O comportamento diferencial acontece com qualquer criança. E é isso que precisa ficar muito claro para a família adotiva. Né? Que um comportamento diferencial do seu filho adotivo não é porque ele é adotivo, é porque ele é criança e está em fase de desenvolvimento, porque ele é adolescente e está em fase de desenvolvimento, porque ele é filho e testa os pais. É a mesma coisa que um filho biológico, quer dizer, não tem diferença nenhuma. Outra questão, qual é o maior cuidado que os pais adotivos devem ter com seus filhos, principalmente em casos de preconceito? Alguém fala, ele é filho adotivo, o que eu posso fazer? Olha, lógico que é desse jeito. Como é que fica essa A melhor forma de lidar com preconceito inicia dentro de casa. Se você chega para o seu filho e desde sempre pontua para ele que ele é adotivo e que isso é um processo natural de algumas famílias, esse filho vai aprender a lidar com isso naturalmente. E a agressão que ele pode sofrer em relação ao preconceito pode se minimizar em relação ao pensamento que ele tem sobre essa questão. E outra coisa também que deve ser muito importante neste contexto de família adotiva é a família estar aberta para conversar sobre esse assunto sempre. Se o assunto se torna um segredo familiar, esse preconceito ele vai crescendo e crescendo na alma da criança e dos pais e acaba ficando mal resolvido. Ao passo que se você senta e se você conversa com seu filho sobre esses acontecimentos, a situação negativa acaba se dissolvendo e um acaba amparando o outro. Que ótimo. Sempre uma questão de diálogo também, né? De diálogo e de falar a verdade. Outro assunto muito comentado na mídia é a adoção de crianças por casais homossexuais. O que você tem a dizer sobre isso, Thelma? Como que fica essa questão? Então, a questão de entre casais homossexuais é uma questão atual, que nós não podemos e não temos como fugir disso. Acaba sendo um direito dos mesmos, só que da mesma forma que todos os casais que vão pensar num processo de adoção lidam com o contexto emocional, esse diferencial de casais também tem que pensar muito bem. Porque quando você adota um filho é para sempre, né? Não é por alguns anos, não é a partir do momento em que a família se dissolve, esse filho fica perdido e sem um amparo. Então é imprescindível que o casal esteja muito bem preparado emocionalmente e saiba como preparar seu filho, não só para o preconceito de adoção, mas para os preconceitos que ele vai ter que enfrentar. Para outros preconceitos que ele vai ter que enfrentar também. Mas é um processo natural que você acha que normalmente isso aí vai acabar acontecendo durante... Eu acredito que sim. Agora está se falando mais sobre isso, né? Eu penso que é necessário a reflexão e é necessário procurar uma ajuda emocional mesmo para verificar se a pessoa está madura o suficiente para ter esse tipo de enfrentamento. Porque aí vai sofrer o casal e vai sofrer a criança também. Tem que estar preparados todos. Bom, por fim, Thelma, onde buscar mais informação em Bauru sobre o tema? Como entrar em contato com vocês aqui da USC, você que é coordenadora da Clínica de Psicologia, como que pode acontecer isso? Olha, existem várias informações sobre o tema em sites específicos. Existem congressos anuais para pais e profissionais que lidam com adoção, né? Se vocês procurarem aí na mídia, cada ano acontece num estado do Brasil esses congressos, são muito interessantes, né? E um diferencial dessa modalidade de encontro é que não são encontros só de profissionais que lidam com adoção, são encontros de profissionais, pais e filhos adotivos. E na nossa clínica, na Clínica de Psicologia na USC, nós temos 2 grupos de trabalho com a adoção. O primeiro grupo é com pais adotivos, que já passaram pelo processo de adoção e têm seus filhos.
Neste grupo, geralmente, nós lidamos com o contexto de como contar para o filho, é a maior dúvida que tem esses pais, né? Como contar? Qual é a forma mais assertiva de contar para os filhos que eles são adotivos? E em segundo momento, para desmistificar a família adotiva, que a família adotiva ela é diferente das outras famílias, né? A criança adotiva ela requer um tratamento diferente do que um filho biológico. Então nós estamos ali para ajudar essas famílias a lidar de uma forma natural com esse processo. E o outro grupo são de casais que estão em processo de adoção, para trabalhar o contexto emocional justamente dessa gestação frente à adoção. Que maravilha. A clínica de psicologia fica na Universidade do Sagrado Coração, né? E funciona das 8 da manhã às 22 horas. É só chegar no balcão e pedir para fazer a inscrição para esses grupos específicos. Ai, que ótimo. Tá bom, Thelma. Então nós temos aí, né, que agradecer a Thelma, a psicóloga Thelma, por essa participação muito rica em nosso programa. E fica aí a dica para quem tiver algum problema, que quiser conversar sobre o assunto, dirija-se à Universidade do Sagrado Coração, naquele balcão ali, logo na entradinha, que tem as informações, e vocês se inscrevam por lá. Então, e se você me permitir, eu gostaria de ter uma última palavra em relação ao contexto de adoção. Né? Feliz daquela família que possui a oportunidade de vivenciar laços afetivos que vão além do consanguíneo. Que a família cresce. Que a família cresce. Os horizontes se ampliam, acho que é verdade. Maravilha. É uma família abençoada mesmo. Com certeza. Que lindo, Thelma. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação, pela colaboração para o nosso programa Haja Luz. O nosso bate-papo de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença da Thelma, mas continuem aí para mais uma mensagem de fé com o nosso bispo Dom Caetano.